Estamos falando sobre a prova, as evidências de que a Bíblia é verdadeira. Né? Então, quando os ateus, essas pessoas, chegam nessas pessoas aí e falam que vocês creem no livro hebraico de 4.000 anos atrás, vocês creem nisso, né? Creem nisso? Não, não é nisso. Cremos também no cumprimento disso, entendeu? Agora, se você pergunta para o filho de batista, metodista, católico, né? E os ateus veem com aquelas críticas que eles fazem. Ah, a Bíblia é o ópio, a religião é o ópio do mundo, né? É a droga que... Eles ficam todos sem reação, sem ter uma explicação. Vocês creem no livro que foi escrito há 4.000 anos atrás. Eles ficam todos assim com dúvida. Com dúvida. Por quê? Porque não tem evidências na história. Porque antes de William Branham não havia nada assim que pudesse comprovar que Jesus falou a verdade ali em São João 14:12. Quem crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maiores do que essa, porque eu vou para meu Pai. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Cadê a evidência disto? Não havia evidências, não havia ninguém na história fez essas obras. Você pode voltar para a história e ver, não há nada disto. Você vai lá desde o começo da era da igreja, Martim, Columba, né? O primeiro mensageiro foi quem? Primeiro foi Paulo, né? Paulo, apóstolo. Depois de Paulo veio Irineu, no ano 200. Depois veio São Martim de Troa, né? Que não trouxeram todos esses sinais. Jesus falou, quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores do que estas. Depois vamos para Columba no ano 600. Depois começa uma era negra, não aparece quase nada de luz. Você vai aparecer lá em Lutero no ano 1500, também não tem sinais e maravilhas como teve em Jesus. E você vai também depois para John Wesley, aqueles homens, Calvino e Finney e aqueles homens, né? Também não tem isto. Então você pega e vai para os pentecostais também, e não havia nada disto. Né? Havia dom de línguas, alguma cura ali, outra ali, mas você colocar o William Branham perto desses homens, né? A glória, a luz que veio através do William Branham, o ministério poderoso que veio através do William Branham, apaga todos os outros ministérios, coloca o William Branham perto de Oral Roberts, pra você ver uma coisa. Neles não havia aquela coisa de Deus em carne humana, discernir os pensamentos das pessoas. Coloca o William Branham perto de T.L. Osborne, você não vê isso. Né? Kennedy, Reagan, esses outros homens, você coloca esses homens todos juntos, você vê que né? O ministério de William Branham foi o ministério próprio Jesus Cristo outra vez, em carne humana. T.L. Osborne chega a falar isso, quando eu vi o William Branham pela primeira vez, eu vi Jesus Cristo diante de mim. Né? Eu vi Jesus Cristo diante de mim. Então não há outro, mas quando o William Branham começou a ensinar, porque Deus não envia sinais sem uma voz. Deus falou para Moisés, Moisés, vocês não ouvirem a voz do primeiro sinal, ouvirão a voz do segundo sinal. Deus não envia sinais sem uma voz. Né? Não envia. Então veio um dia a voz, veio a voz, veio a mensagem, né? E a mensagem veio contrário ao gosto, né? Dos teólogos, veio diferente do que eles queriam ouvir o William Branham pregar que Deus era a trindade de pessoas, né? Queriam ouvir o William Branham pregar que mulheres podiam pregar e ser pastor, eu queria ouvir o William Branham pregar essas coisas que eles pregavam, mas Deus não permitiu, por quê? Porque a palavra de Deus é diferente disto. Então quando o William Branham começou a pregar e trazer a mensagem, as pessoas não quiseram a mensagem. Eles queriam apenas os sinais. Era bom ter o William Branham discernir os pensamentos, curar a pessoa da cadeira de roda, ressuscitar os mortos, né? Isso era muito bom. O ser humano gosta dessas coisas, de ver sinais e maravilhas. Mas quando veio o sinal, veio a voz do sinal, então eles não quiseram mais saber de William Branham. Todas as portas foram fechadas para o William Branham, né? Tudo se fechou para o William Branham. Todas as igrejas que tinham reunido naqueles dias, que chamavam o humano para pregar. Quando o William Branham começou a pregar a mensagem de Deus, então todas as portas se fecharam para eles, né? E como que você pode dizer que o William Branham ainda era maçom, né? O William Branham maçom, que tonteria!
Falar que o Mombrana era da maçonaria, que o Mombrana tinha influência maçônica. Que tonteria, né? Que tonteria das pessoas. Elas não conseguem imaginar como é que a mensagem do William Branham pode ser maçom. Uma mensagem tão forte como essa, tão bíblica como essa, que ninguém consegue enfrentar isso, né? Ninguém consegue enfrentar isso. A mensagem do William Branham foi a própria palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse. E eles falam, criticam, mas não conseguem enfrentar isso de forma alguma. Eles falam ali, né, e ficam ali fazendo barulho, mas não conseguem enfrentar essa mensagem. Por quê? Porque é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então nós temos, né, nós que cremos em William Branham, cremos que Deus veio através dele e trouxe essa mensagem para nós, né? Nós, quando seu filho chega em você, sua filha chega em você e fala, papai, mamãe, lá o professor ateu falou que nós somos completamente, né, completamente irracionais, mãe. Falou que nós somos tontos, né? Nós somos, é um delírio, né? Eles citam até os ateus mais famosos, não é mesmo? Deus, um delírio. Falou que era um delírio crer em Deus, pai, mãe. A gente só tem a Bíblia, mãe, pai, não temos nada para provar que Deus é verdadeiro, mãe. Nós temos um monte de evidência através do William Branham, porque Deus enviou o William Branham para isso, para provar a sua palavra. Deus sempre prova a sua palavra. Como está aqui na mensagem, provando a sua palavra, o Mombrana fala aqui algumas coisas sobre isso, né? Provando a sua palavra, ele fala aqui no parágrafo 64, Deus tem em toda era cumprido e provado a obra que ele determinou para aquela era e falou dela em sua palavra. E toda vez que a palavra de Deus foi provada na era, a maioria rejeitava isto. A maioria sempre rejeitou a palavra de Deus. Então não acha isso estranho não, porque a maioria vão rejeitar o William Branham. Eles podem aceitar a igreja batista, metodista, presbiteriana, católica, né? Eles podem aceitar essas coisas. Né? Essas coisas. Realmente, gente, religião é isso, né? Religião é uma cobertura. Uma cobertura, uma coisa ali para colocar no lugar de Deus. Né? Uma cobertura. Foi isso que Adão fez ali quando Deus veio atrás de Adão e chamou Adão. Né? Adão, onde tu estás? Estou aqui atrás do mato, escondi aqui porque estou nu. Mas Adão não estava com uma folha de figueira. Mas diante de Deus isso não funciona, gente. Diante de Deus não vai funcionar nada de batista, metodista, presbiteriano, católico e adventista. Deus é amor e adventista e Testemunho de Jeová e por aí vai. E cita todos esses milhares de denominações que tem. Isso não vai resolver nada, gente. Porque a palavra de Deus dessa era se cumpriu através de William Branham. Através de William Branham se cumpriu São Lucas 17:30. Como foi nos dias de Sodoma, se será o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Jesus Cristo iria manifestar nos últimos dias outra vez em carne humana. Em carne humana, ele ia usar umas células humanas. Uma não, né? Ia usar células humanas de uma pessoa, né? Nos últimos dias, para fazer os mesmos sinais que ele fez quando estava aqui na Terra. Esse homem, esse corpo, essa carne humana foi o William Branham. Foi essa carne humana que ele usou nesta era para cumprir a sua promessa. Então a promessa deste dia, a palavra de Deus manifestada, é a que aconteceu através do William Branham. Não é através dessas igrejas, dessas religiões. Pobres pessoas dessas religiões não tem nada ali para poder se fundamentar. Não tem, estão ali como ovelhas sem pastor, não tem o que mostrar o que para as pessoas quando eles vierem criticando e falando, né? Mostrar o quê? Mostrar o quê? Porque eles têm a Bíblia, mas não têm o cumprimento da Bíblia. Eles não têm o cumprimento da Bíblia. O Mombrana foi o cumprimento de Malaquias 4. Ele foi o cumprimento de Malaquias 4, 5 e 6. O que fala em Malaquias 4, 5 e 6? Fala que Malaquias 4, ele foi o cumprimento de Malaquias 4.
5 e 6, onde está escrito... Lê 5 e 6, cadê o 5? Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Eles falam, mas esse foi João Batista. João Batista, gente, a Bíblia fala que a terra seria consumida depois, queimada depois desse Elias. João Batista foi Elias, nele estava também o espírito de Elias. Ele converteu o coração dos pais, dos filhos dos pais aos filhos. Diz a Bíblia Sagrada ali em Lucas capítulo 1, fala isso. Eliseu também teve o espírito de Elias. João Batista teve também, mas esse Elias que ele prometeu aqui, e vai vir ainda um Elias para os 144 mil judeus. Apocalipse 11 fala isso, mas esse Elias aqui viria antes do mundo ser queimado. E ele faria uma obra de restauração, restaurar a palavra. Né? O mundo não foi queimado depois de João Batista. E nem João Batista restaurou doutrina alguma. Mas através de William Branham, ele foi o quarto Elias, que restaurou toda a palavra de Deus. E também Apocalipse 10, 7 também nos fala de William Branham também. Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Todo o segredo, todo o mistério de Deus seria revelado nesses últimos dias. Toda a palavra iria se cumprir nesses últimos dias. Toda a escritura iria se cumprir nesses últimos dias. E Amós 3,7 fala, o Senhor Deus não fará coisa alguma, não fará mistério algum, sem ser para os seus servos, os profetas, né? Então ele é a palavra viva, a palavra que se cumpriu nessa última era. Ele não foi Deus, lógico, ele foi o canal humano por onde Deus se manifestou nessa última era, em carne humana outra vez, o mesmo mistério do Filho do Homem que manifestou para os judeus samaritanos. Se Deus não viesse dessa forma de Filho do Homem em carne humana para os gentios, eles poderiam dar escusa no dia do julgamento final, porque o Senhor manifestou para judeus samaritanos em carne humana como Filho do Homem. Para nós nunca o Senhor fez isso. Mas por isso Deus nessa última era se manifestou como Filho do Homem diante dos gentios. Do mesmo modo que ele fez para eles naquele dia, porque nas eras da igreja foi Deus na forma de Filho de Deus, na forma sobrenatural, invisível, não tinha muitos sinais, não tinha muitos milagres. Mas nessa última era Deus mudou a forma dele de Filho de Deus para Filho do Homem. Deus em carne humana, e fez todos esses sinais que ele fez através de William Branham. Filho do homem quer dizer Deus em carne humana, em forma humana, forma humana, discernindo os corações das pessoas. E trouxe toda a revelação da palavra. E filho de Davi, Deus se manifesta em 3 nomes de filho. Filho do homem, filho de Deus e filho de Davi. E filho de Davi, ele virá na segunda vinda dele, virá como rei, vai se assentar no trono do milênio, né? Filho de Davi. Então ele manifestou com o Filho do Homem para Abraão, lá em Sodoma. 3 anjos desceram, um era Deus e o outro, 2 anjos que foram para Sodoma e Gomorra. E nessa era foi a mesma coisa. Veio Deus através de William Branham, né? Deus, Elohim, veio, manifestou para a igreja e enviou 2 anjos para Sodoma e Gomorra. Billy Graham e Oral Robert. Né? Billy Graham e Oral Robert. Billy Graham, né? Billy Graham, temos aqui esse disco aqui, né? Disco de Billy Graham. Então Billy Graham foi um mensageiro de Deus que pregou para a igreja mundana, né? Que pregou para a igreja mundana. E teve também Oral Robert, que eu não estou com a foto dele aqui agora. São homens que pregaram, que cegaram o povo, pregaram o evangelho, né? O evangelho roto, o evangelho ali, para cegar o povo mesmo. Eles vieram para cegar as pessoas. E as pessoas ficam falando, mas como que ele é anjo e veio e cegou as pessoas? Cegou com o evangelho fraco, o evangelho, né, de trindade, né? O evangelho que cegar, veio para cegar, entendeu? Os dois vieram para cegar, mas a mensagem de William Branham não, veio para abrir os olhos das pessoas, para a pessoa saber discernir entre o certo e o errado, para trazer a noiva ao conhecimento da verdade. Deus tem toda a era cumprida e provada a obra que ele determinou. Agora lembre-se, Deus atribuiu a sua palavra para cada era e predisse o que aconteceria nesta era, da qual ele estava falando. Agora, se Moisés tivesse vindo com a mensagem de Noé, não teria funcionado. Se Jesus tivesse vindo com a mensagem de Moisés, não teria funcionado. Ou um profeta tivesse vindo com a mensagem de outro profeta,
não teria funcionado, mas por meio de seus profetas ele revelou toda a interesse de si próprio e do seu plano. Portanto, a Bíblia não pode uma palavra ser acrescentada a ela ou uma palavra ser tirada dela. Porque o reino de Deus é Espírito Santo em você. O reino de Deus é Espírito Santo em você. E é necessário a fé ter um lugar de descanso, né? A fé não pode ser vaga, entendeu? Você tem que saber o que você crê, né? Na palavra de Deus e no cumprimento da palavra de Deus, entende? Crer na palavra e no cumprimento dela, né? Mostrando que ela se cumpriu. Como é que vai crer numa palavra igual esse povo dessas igrejas aí? Eles não tem nada para mostrar evidência, né? Eles ficam inventando coisa, mas Deus, gente, é um Deus sobrenatural. Ele prova, mostrando que ele é o mesmo hoje, eternamente. Através de quem que você vai provar que ele foi o mesmo nas eras da igreja? Através de Martinho Lutero? Misericórdia, ele não provou nada, não é mesmo? Que ele é o mesmo hoje ou eternamente. Ele não fez sinal nenhum, não discerniu o pensamento das pessoas. Jesus discerniu o pensamento das pessoas, falava o nome dela, gente. Ele curava as pessoas. Através de John Wesley, né? Eles tiveram a mensagem dele, né? Teve a mensagem dele, mas não foi, né, aquele ministério do Filho do Homem que deveria acontecer nos últimos dias. Então, gente, não há como você mostrar nada. Se você não crê em William Branham, no ministério de William Branham, como que você vai provar para as pessoas a palavra de Deus? Você vai ter como você provar para a pessoa que a Bíblia é a verdadeira palavra de Deus? Então você vê, tem que ter a era e a sua mensagem daquela era. Né? Então Deus veio através das eras dessa forma, como uma planta. Nos dias de Lutero foi o quê? Com a mensagem dele de o justo virá pela fé, ele foi o broto. Depois veio John Wesley, que foi do pé de trigo, ele foi a borla. John Wesley pegou santificação. Depois veio a casca, que foram os pentecostais da casca, mas isso aí não foi o mesmo ministério ali que caiu na terra, o grão ali, não foi. Agora nessa última era, através de William Branham, foi a mesma semente de trigo, o mesmo ministério do Filho do Homem nessa última era. E é necessário ter fé. A fé é um lugar de descanso, e qualquer coisa que é contrária à palavra de Deus, fé em Deus não pode ter lugar de descanso, a menos que seja uma promessa de Deus. E aí ela toma sua posição eterna na promessa de Deus. Nessa época se cumpriu a promessa de Deus de se manifestar em carne humana entre seu povo novamente. E as pessoas rejeitando isso, rejeitando o cumprimento da palavra, rejeitam a própria palavra viva. Mas diante de todas essas eras que duvidam e as coisas pelas quais passamos e em que vivemos hoje, a pior de todas, diante de toda esta dúvida, Deus continua provando a sua palavra, que suas palavras são certas, como Ele tem feito em toda a era. Incredulidade não detém a Deus, não importa os incrédulos não crer, isso não detém a Deus. Porque, gente, vamos ser francos, não é mesmo? A diferença que tem as religiões e os ateus, parece nenhuma. Os ateus ficam criticando as religiões, né? Mas eles, o que eles têm para oferecer? Nada, são pessoas sem vida, são um pensamento, um credo, uma doutrina sem vida, sem nada. O que eles têm? E a religião, o que tem para oferecer? Nada também, né? São drogas também, então, já que são drogas, né, são ópio. O ateísmo é a mesma coisa, quer deixar a pessoa sem sentimento, sem sentir o pecado, né? E religião também quer deixar a pessoa sem sentir o pecado, sem sentir o erro dela também. São tudo ópio para enganar a mente humana, tirar a mente daquilo que é real, né? Satanás vem com esses ópios, com essas drogas, né? Religião e coisa, para tirar a pessoa da palavra de Deus, né? Porque a Bíblia diz bem claro, a alma que pecar, essa alma morrerá. Essa alma que pecar, essa alma morrerá. Então eles querem tirar o sentimento de pecado. As pessoas querem arrumar um subterfúgio, entendeu? Para continuar pecando, usando uma cobertura, alguma coisa. E o ateísmo é a mesma coisa. Quer usar uma cobertura para tirar, né, a consciência de pecado. Para que eles possam viver uma vida de pecado, de erros, né? De coisas e mais coisas, e não se sentir condenado. Por isso é isso que eles querem, não se sentir condenado. Eles querem pecar, errar,
e não ter nada para condenar eles. A religião é a mesma coisa também, não quer sentir nada que condene eles. Ah não, Cristo morreu por nós e estamos todos em pecado e vamos continuar na mesma vida errada. A mulher corta o cabelo, se pinta, se torna vaidosa, o homem começa a fazer coisa errada e não se condena. Né? São ópios, são drogas para enganar as pessoas. Sai dessas coisas e vem para a palavra de Deus, um Deus verdadeiro, ontem, hoje, eternamente, né? Provado através de William Branham, provado. Nós temos a Bíblia Sagrada e o cumprimento da palavra de Deus. Temos a palavra e o cumprimento dela. Podemos mostrar, através do William Branham, ele cumpriu a sua promessa. A única foto, né? A única foto que foi provada, né? A foto sobrenatural que provou que Deus existe. A mesma luz que você vê na Bíblia está ali, provado cientificamente até. Deixa o povo ser incrédulo, não adianta, isso não vai barrar a Deus, a verdade, Deus cumpre a sua palavra. O povo crê ou não crê, né? Deus cumpre a sua palavra. Vamos ler aqui. Ele prometeu em São Lucas 17:30 que esse mesmo Filho do Homem, ele prometeu isso, seria revelado nos dias como foi em Sodoma, sobre a terra. Ele fez isso, isso tem que acontecer, é impossível. Agora, lembre-se, ele vem em 3 nomes, o Filho do Homem, o profeta, o Filho de Deus, o Espírito, o Filho de Davi, para o milênio. Mas no entremeio, essa conjunção agora, de acordo com sua própria palavra, no dia quando o Filho do Homem será revelado. Revelar-se como o quê? Não Filho de Deus. Filho do Homem, revelar-se-á de modo diferente. Agora o que isso faz? Malaquias 4, exatamente certo. Veja, o Filho do Homem se revelará não em enormes denominações e coisas assim, como temos tido no decorrer das eras, mas ele se manifestará como Filho do Homem, novamente, para manifestar Malaquias 4. E nesse dia vos enviarei o profeta Elias. E assim segue, né? Se você quiser ler essa mensagem, provando a sua palavra. Aqui uma Umbanda, né, fala muito sobre esse assunto, Deus provando a sua palavra. Deus sempre prova a sua palavra, né? O povo creia ou não creia, né? E serão condenados naquele dia por causa disso, né? Por causa de rejeitar a palavra de Deus. Mas dizer que Deus não prova a sua palavra, isso é mentira. Deus tem provado a sua palavra em todas as eras. E nesta era provou através de William Branham, através de sinais e maravilhas, né? Tem provado a sua palavra. Que Deus abençoe cada um de vocês e possa revelar a sua palavra. Vamos orar e finalizar o culto. Senhor Deus, damos graças por sua palavra, Senhor, entregamos tudo em tuas mãos. Vivifica essa palavra, Senhor, que as pessoas possam ver a verdade e crer em sua palavra. Tu é Deus, é o verdadeiro. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Provou isto através de William Branham, né? Provou que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Nós estamos confiados, firmados em algo verdadeiro, na palavra de Deus e seu cumprimento, né? Na palavra de Deus e seu cumprimento. Olha, estamos firmados em algo inabalável, numa rocha inabalável. Outros reinos podem cair, outros reinos podem tombar, ser destruídos, mas nós estamos em uma rocha que jamais pode ser abalada. Na palavra e seu cumprimento não há como destruir esse reino, o reino de Deus, sua palavra nessa terra. Firmados nisso, passarão os céus e a terra, mas nós jamais seremos abalados. E daqui 1 bilhão de anos, 2 bilhões de anos, nós estaremos vivos em um corpo glorificado, em um corpo, porque cremos na palavra de Deus. O mundo vai passar, tudo passa, o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, que crê em sua palavra, em seu cumprimento de sua palavra, não crê na palavra de ontem, que se cumpriu no passado, mas crê na palavra de hoje. Essas pessoas não passarão, mas viverão eternamente. Senhor, entregamos tudo isso em tuas mãos e oramos, rogamos as tuas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe cada um de vocês.